Saudações, habitantes do mundo dos 12. Para quem não sabe, está acontecendo a segunda edição do evento de expedições. Não vou explicar a fundo aqui, mas vou deixar na descrição do vídeo o link para a notícia oficial que explica tudo sobre esse evento. Basicamente é um passe de batalha onde você deve derrotar diversos chefes de calabouços que foram muito bufados. São calabouços de nível baixo que foram readaptados para uma experiência late game. A inimiga da vez é a mamãe Buork, chamada Buorka. Eu achei a mecânica aqui bem interessante. É como se todos os inimigos fossem Sacriers. Quanto menos vida os monstros tiverem, mais resistências em porcentagem eles têm, mais resistências fixas eles têm e também mais potência ou danos eles têm. Esses buffs que os monstros vão ganhando são por faixa. O primeiro buff que eles ganham é entre 99% e 80% da vida. O segundo é entre 79% e 60%. O terceiro é entre 59% e 40%. O quarto é entre 39% e 20%. E o quinto e último é 19% ou menos da vida. Cada uma dessas faixas vai aumentando as resistências e a potência ou danos dos inimigos. Essa parte ofensiva do buff varia de monstro para monstro. O Buork comum ganha danos no corpo a corpo. O Buork arqueiro ganha danos à distância. O Buork mago ganha potência. E a Buorka, na verdade, ganha dois buffs, cura e danos fixos. Na faixa máxima, ou seja, abaixo de 20% da vida, os monstros ganham 70% de resistência em todos os elementos, 100% de resistências fixas em todos os elementos e 100% danos no corpo a corpo para o Buork comum, 100% danos à distância para o Buork arqueiro, 500 potência para o Buork mago e a Buorka que ganha dois buffs, 200 danos fixos e curas aumentadas em 100%. Eventualmente, os monstros acumulam dois buffs de duas faixas diferentes e acabam passando de 100% de resistências em todos os elementos. Se isso acontecer, basta causar dano de empurrão nesse monstro que ele perde o buff duplicado. Mas já deu para ver que eles viram verdadeiros colossos, absurdamente fortes. E há três formas de lidar com isso. A primeira, que foi a que eu usei, é simplesmente fingir que nada aconteceu e continuar usando seus feitiços por cima de todas essas resistências. Você vai causar pouquíssimos danos, mas como diz aquele ditado, água mole e pedra dura, tanto basta que fura. Eventualmente os monstros são derrotados. A segunda é utilizando danos de empurrão. Embora os monstros ganhem absurdas resistências, em porcentagem e também fixas, eles não ganham nada de resistência de empurrão. Então, uma estratégia viável é deixar os inimigos com pouca vida, aí eles vão ganhar absurdas resistências, e você finaliza com dano de empurrão, para não desperdiçar seus PAs dando pouco dano. Eu teria utilizado essa estratégia se eu tivesse algum set de empurrão. Tô vendo que já passou da hora de eu montar o meu. E a terceira estratégia é utilizar golpes com altíssimo dano base, para finalizar os monstros antes que eles atinjam as faixas de vida que dão bônus para eles. Sim, eu sei que você já pensou na cólera de Iop, boneco roubado da peste. Se você tiver um Iop full buffado, é possível que você consiga dar hit kill em um inimigo com a vida cheia, antes mesmo de ele ganhar qualquer buff de resistência. Isso porque o buff só acontece depois que o monstro chega na faixa de vida específica. Se o monstro vai de 100% a 0% de vida em um único golpe, ele não ganha resistência nenhuma. Esse é o exemplo extremo, claro. Mas acontece de forma similar, por exemplo, se o monstro estava com 50% de vida e já tinha alguns buffs de resistência, mas não tão altos quanto o da última faixa. Se você utilizar algum feitiço com dano alto o suficiente para derrotá-lo, você meio que evita a faixa mais tancuda do monstro. Classes que conseguem fazer isso, por exemplo, Kra com a flecha punitiva ou flecha de expiação, Sadida com força da natureza full buffada, Pandawa com a mão de Pandawa mono-elemental, Iop com a cola de Iop que eu já mencionei, Sheller com um sincro muito buffado, dentre outras. Qualquer classe que tenha um feitiço que consegue atingir um dano base muito alto, consegue utilizar essa estratégia. Agora, um outro detalhe muitíssimo importante. Toda vez que um personagem derrota um monstro, esse personagem ganha um buff por 2 turnos. Esse buff dá resistências em porcentagem e fixas, e também dá diferentes efeitos baseados no monstro que o personagem derrotou. O personagem sempre ganha 42% de resistências e 60% de resistências fixas quando derrota um monstro. Isso por 2 turnos. Além dessas resistências, o personagem ganha 50% de danos no corpo a corpo se tiver derrotado um Buork comum, 50% de danos à distância se tiver derrotado um Buork arqueiro,
300 de potência se tiver derrotado um Bulwark Mago e, por último, 120 danos fixos e curas aumentadas em 40% se tiver derrotado a Bulwarka. Priorize derrotar os monstros comuns com seus batedores. Batedores à distância derrotem os arqueiros. Batedores de corpo a corpo derrotem o Bulwark. Já o Bulwark Mago e a Bulwarka são bons para qualquer batedor. A Bulwarka pode ser útil também para curandeiros. Com esses danos aumentados, fica mais fácil derrotar o próximo monstro, mas é necessário aproveitá-lo rápido, pois o buff dura apenas 2 turnos. E os monstros, o que fazem? A Bulwarka é mais suporte, assim como no calabouço normal. Ela mais cura e dá escudo aos seus aliados. Seus golpes são fracos. O Bulwark comum tem um feitiço forte no corpo a corpo e outro feitiço médio com alcance até 2 células, que aplica erosão e rouba vida. Ele também tem um buff que ele se dá 3 PMs, 25% de crítico e 400% do seu nível em escudo. Esse buff dura 2 turnos e tem 4 turnos de intervalo de relançamento. É razoavelmente fácil manter os Bulwarks comuns afastados, especialmente se você tiver algum personagem com alto potencial de posicionamento ou retirada de PM. Por esse motivo, o Bulwark comum não é uma prioridade no início da luta. Deixe para derrotá-lo quando você já tiver se livrado das maiores ameaças, que são os Bulwarks arqueiros e magos. E falando neles, o Bulwark arqueiro causa muitos danos e de muito longe. Ele é um Kra clássico. Ele tem um feitiço que ele se buffa em 6 de alcance, 20% de crítico e 200 de potência. Da mesma forma que o buff do Bulwark comum, esse buff do arqueiro dura 2 turnos e tem 4 turnos de intervalo de relançamento. Já o Bulwark mago também invoca um tofu maléfico que te deixa incurável, assim como no calabouço normal. Além disso, ele tem feitiços com dano altíssimo em curto e médio alcance. Também é fácil mantê-lo razoavelmente isolado. Aí você precisa aguentar apenas o tofu maléfico. Eu acho que é interessante manter os Bulwarks afastados e focar no Bulwark arqueiro primeiro. Depois focar o mago. E por último, quando tiver sobrado apenas a Bulwarka e o Bulwark comum, a luta já está praticamente ganha. Então, resumindo, os monstros são tipo Sacriers que ficam mais fortes e mais tanques com menos vida. Dano de empurrão é uma ótima solução aqui. Se os monstros acumularem buffs de 2 faixas de vida diferentes, basta causar danos de empurrão que ele perde o buff duplicado. Quem derrota os monstros ganha buffs. A Bulwarka consegue curar completamente algum aliado dela, então tente mantê-la afastada de quem você estiver focando. Foque o Bulwark arqueiro primeiro, se conseguir fazer a luta bem à distância. Se não for possível, o Bulwark mago também pode ser focado primeiro. No mais, era isso que eu tinha para dizer. Boa sorte, aventureiros! Então é isso, rapaziada. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração os membros do canal. Eles estão desfilando aí embaixo na tela. Muito obrigado por apoiarem o canal, por ajudarem a manter esse sonho vivo. E se você quer fazer parte dessa turminha da bagunça aí, confira o primeiro link na descrição do vídeo, onde eu apresento os benefícios para os membros do canal. De qualquer forma, se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe um like, deixe um comentário e se inscreva no canal. Tamo junto, GG!